consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as públicas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra a nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Alô? Bom dia a todos e todas. Eu sou José Menezes, sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Dou aula. Bom dia a todos e todas. Eu sou José Menezes, sou professor da Universidade Federal. Eu acho que eu tenho que. Peraí, eu acho que eu tenho que sair. Estou com um problema aqui. Eu tenho que desligar. Professor Menezes? Sim. Professor Menezes, o senhor deve estar com algum outro aparelho, algum outro computador plugado. Eu acabei de desligar. Era aqui mesmo. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou professor. Tem alguém com áudio aí aberto? Eu sou o professor José Menezes, sou coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, sou professor de Economia da UFAL em Santana e também do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Coordeno o projeto de pesquisa Observatório de Políticas Públicas da UFAL e atuo, como já disse, dentro do núcleo. Essa atividade de hoje é uma atividade chamada pelo Núcleo da Auditoria Cidadã, pelo o Sinteal, Sindafisco e Sindifisco, e a Auditoria Nacional. Esse evento surge exatamente porque, nesse momento em que coincide Copa do Mundo e final do ano, foram aprovadas algumas ações que colocaram em questão ou conflitos entre a AL Previdência e as escolas públicas. Nós não teremos, nesse momento, a participação do deputado que preside a CPI do Rio, porque eu acabo de ser informado pelo seu assessor que, tendo em vista um acontecimento ontem,
dentro da Assembleia que exigiu hoje uma reunião extraordinária de todos aqueles desse bloco. Então, infelizmente, não teremos a participação. Hoje, nós teremos a participação de Marcos Sérgio, do Sindafisco, Irineu, do Sindifisco, Milton Canuto, Sindafisco, né? E Maria Lúcia Fatorelli. Então, a atividade de hoje, nós vamos ter a exposição desses três, e depois Maria Lúcia. Maria Lúcia, você prefere falar primeiro ou por último? Como vocês acharem melhor. Se quiser, eu inicio. Bom, então, o que vocês acham? Mas vocês acham o quê? Você quer ser o primeiro ou quer que Maria Lúcia comece? Para mim, tudo bem, ela pode começar. Então, Maria Lúcia, você tem em torno de 30 a 35 minutos, e os demais terão em torno de 10. Eu avisarei na hora, quando tiver o tempo esgotado. Então, essa atividade é muito importante, porque não está acontecendo só aqui, ela está acontecendo em vários estados. Então, é isso. Maria Lúcia, com você. Muito grata, tá aberto? Muito grata, professor Menezes. Em primeiro lugar, eu parabenizo pela atividade aí do Núcleo Alagoas, né, da Auditoria Cidadã, e que está ligada aí a todas essas entidades aqui presentes. Deixo aí uma saudação grande, não é, para a Lúcia. Ela teve um problema de conexão, já eu acredito que ela volta. O Marcos Sérgio, que está aqui na tela conosco, o Milton Canuto também, uma saudação grande para todos vocês aí no estado. E, olha, essa atividade ela é fundamental, porque nós vamos falar de um esquema que está operando lá na Rio Previdência, no estado do Rio de Janeiro. Nós já vimos que esse esquema operou em Belo Horizonte, através da PBH Ativos S.A., numa outra modalidade, mas assim, o mesmo modelo de negócios. Eu quero fazer agora a saudação para a Lúcia Beltrão, muito querida, que eu acabei de fazer a saudação aos demais, Lúcia, e você e o Irineu Torres tinham caído, então deixo aí um abraço para todos vocês também. Bom, eu preparei uma apresentação porque exatamente para esconder que esse tipo de negócio é apresentado de uma forma bem disfarçada, bem complexa. Por quê? Para esconder o desvio de recurso que ele faz. Se fosse apresentado de forma fácil, todo mundo ia ver imediatamente o desvio de recurso que ele faz. Mas ele vem cheio de subterfúgios. Então, eu fiz uma apresentação exatamente para a gente buscar clarear isso aí, não é? Eu espero que essa apresentação sirva de apoio aí para a luta de todas essas entidades que constroem o núcleo da Auditoria Cidadã aí, e principalmente para o trabalho acadêmico também, que o professor Menezes lidera aí de forma muito importante. Então, eu vou compartilhar a tela, gente, vamos ver se vai dar certo aqui, vocês me avisam. Vamos ver. Está aparecendo aí? Porque quando eu compartilho, eu paro de ver. Alguém fala aí para mim se está aparecendo? Está aparecendo, doutora. Sim. Tá, né? Então tá bom. Olha só. Essa apresentação que eu preparei, eu começo aí com o estudo da lei que acabou de ser aprovada aí no finalzinho agora de novembro de 2022. O que essa lei 8.759 faz? Ela dispõe sobre a instituição do Fundo Garantidor da Alagoas Previdência. É um fundo, tá? Um fundo garantidor. Esse projeto, gente, está completamente cifrado.
eu vou mostrar aqui alguns pontos para alertar como esse projeto ele vem colocado de uma forma cifrada. Depois que eu estudei esse projeto, já tinha preparado a apresentação, eu tive que rever tudo, porque eu percebi que são duas securitizações distintas, que, claro, elas se comunicam, mas são duas. Olha só a complexidade. Primeiro, na primeira, os atores são o Estado de Alagoas, o Fundo Garantidor e a empresa Alagoas Ativos S.A., que aquela lei 8759 nem coloca S.A., coloca ela bem minúscula lá, uma vez só no texto, mas ela é a principal atora desse esquema. Então, a primeira operação envolve principalmente esses três atores aí, principalmente, porque vai ter outros, viu? Vai ter banco, onde vai ter conta vinculada, e outros atores vão aparecer depois. A outra operação envolve a Alagoas Previdência, não é o fundo, não. Envolve a própria Alagoas Previdência e envolve o Estado de Alagoas. Essas duas operações, elas são distintas, tá? A lei, ela deixa muito claro que, vamos falar da primeira operação aí que a gente identificou, que eu chamei de securitização 1. Aí eu quero até chamar uma atenção para uma coisa. A lei não fala a palavra securitização, porque essa palavra está muito manjada. Desde que houve a CPI da PBH Ativos S.A., e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mandou parar tudo depois do nosso relatório lá em apoio à CPI. Mandou parar de pagar, mandou parar de emitir debêntures. Então, a palavra securitização já está manjadíssima. Eles usaram nessa lei a palavra monetização, que é a mesma coisa, tá? Então, na operação 1, qual é o papel do ator Estado de Alagoas? Ele vai ceder bens, está lá na lei. Ele vai ceder bens imóveis, vai ceder ativos, vai ceder direitos, receitas extraordinárias. Para quem ele vai ceder? Não é para Alagoas Previdência, não. É para o Fundo Garantidor, que ele vai ceder tudo isso aí. Qual o papel do Fundo Garantidor? Ele recebe tudo isso, lá na lei fala que esses imóveis aí, esses ativos não podem ser vendidos, tá? Mas a lei também fala em negócios jurídicos. Olha só, como é que uma lei fala negócios jurídicos a serem firmados com esses bens? Que negócio jurídico é esse? É exatamente a securitização. E lá no meio, ele cita despistadamente a Alagoas Ativos, nem fala que é Alagoas Ativos S.A., fala Alagoas Ativos, deixando bem lá solto, e fala que ela vai fazer atividade, ela poderá fazer a monetização. Aliás, ele fala através da Alagoas Ativos, vai fazer atividade de monetização, que é a securitização. Então, essa é uma operação que está ali no texto cifrado dessa lei. A outra operação, gente, é a própria Alagoas Previdência, tem lá na lei uma autorização para ela constituir outros fundos de investimento imobiliário.
Então, vocês veem aí que são duas operações? Uma coisa é o fundo garantidor, que está ali no primeiro bloco que a gente identificou. Outra coisa é o fundo de investimento que a lei está autorizando a Alagoas Previdência contratar. E está autorizando também a contratar sociedade de propósito específico para monetização de seus ativos. Outra coisa também. Tá? São coisas diferentes. E, no caso da segunda aí, a relação com a Alagoas Previdência, o Estado está assumindo o compromisso de cobrir a rentabilidade da Alagoas Previdência com recursos do Tesouro. Então, a Alagoas Previdência vai fazer outra securitização e deu errado, o cofre público é que vai ter que cobrir. Tá? E com que dinheiro vai cobrir? Qual é a segurança por trás dessas operações aí de mercado? Essa securitização, gente, na esfera pública, ela funciona como uma verdadeira pirâmide, tá? Então, nós identificamos essas duas operações. Eu agora vou citar trechos da lei para ficar mais claro, tá? Vamos lá. Olha o que está lá no artigo 2º. Os negócios jurídicos a serem firmados com os bens imóveis incorporados ao patrimônio do Fundo Garantidor. Então, veja bem, o Estado já doou imóveis para o Fundo Garantidor e o Fundo Garantidor vai firmar negócios jurídicos, tá? Mas esses negócios jurídicos não poderá ser a venda desses bens, olha aí. Então, que negócio jurídico é esse que não pode ser a venda? É a securitização. Esses bens, eles serão o lastro para a emissão das debêntures, tá? E, no caso aí, no parágrafo 1º, já está falando da outra operação. Não está falando dessa que está no caput, não. Está falando de outra. Se a rentabilidade da Alagoas Previdência não atingir ali o que precisa atingir, o Estado vai complementar a diferença. Tá? Agora, a operação que está no caput é outra. Tá? Outro ponto aqui, está lá no artigo 4º da lei. Para garantir a gestão, eficiência, a rentabilização e monetização dos recursos do Fundo Garantidor, aí cita aí, Alagoas Previdência, por meio da Alagoas Ativos, é Alagoas Ativos S.A., poderá contratar consultorias e empresas especializadas na gestão de ativos com vistas a potencializar a rentabilidade do Fundo Garantidor. Esse artigo 4º aí só interessa a primeira operação, é o Fundo Garantidor com a Alagoas Ativos S.A. Tá? A Alagoas Previdência está sendo citada aí quase que de figurante. E quem é a Alagoas Ativos S.A.? É uma empresa pública, um veículo de propósito específico. Ela foi criada em 2020 por esse decreto aí, 58.861 de 2018, e que fala claramente, a empresa Alagoas Ativos S.A., que a lei, essa nova lei aí da securitização, omite o SA da lei, né? Isso não é gratuito, não, gente. Isso é para todo mundo passar batido nisso aí, tá? É uma empresa pública constituída através de sociedade por ações
vinculada à Cefaz, à Secretaria de Fazenda aí. Essa empresa, ela foi criada inicialmente com um capital de 10 milhões, mas vocês têm que fazer pesquisa aí para ver se houve alteração desse capital. Porque, em geral, há um aumento brutal do capital dessas empresas. Tá? E ela pode chamar, olha lá o artigo 7º, ela pode admitir pessoa jurídica de direito público, ou seja, empresas privadas. Porque empresa de direito público é uma modalidade, não é empresa pública, não. Então, vocês têm que verificar como está atualmente o estatuto dessa Alagoas Ativos S.A., porque ela é a principal atora nesse negócio jurídico que está sendo colocado aí e que vai comprometer os recursos da Alagoas Previdência, vai transformar isso aí numa operação equivalente à pirâmide. Eu tirei até uma foto lá do site da Alagoas Ativos S.A., e ela tem lá vários banners, né? No banner Gestão Imobiliária, tá lá, em construção, não fala nada. E lá diz que os sócios são, o presidente é Antônio Tenório Cavalcante Neto, tem um diretor que é o Éder Correia de Araújo e uma diretora, Adriana Andrade Araújo. Só. Sabe? É o modelo, gente. É o modelo, é uma coisa super enxuta e vai trocando, lá na PBH Ativos troca todo ano, na MG Participações em Minas Gerais troca todo ano, tá? É esse aí o modelo de negócio. O que mais que a lei diz? É facultada, então dá aí uma faculdade para a Alagoas Previdência, agora está falando da Alagoas Previdência, a constituição de fundos de investimento imobiliários e sociedade de propósito específico para rentabilização ou monetização de seus ativos. Seus ativos. Vocês perceberam a diferença? Quando fala ali Vou voltar. Quando fala da Alagoas Ativos S.A., a Alagoas Ativos S.A. vai atuar nos ativos, os imóveis doados para o fundo garantidor. Foi aí que eu vi que são duas operações distintas. A Alagoas Ativos S.A. vai atuar fazendo a securitização daqueles bens doados pelo Estado para o fundo garantidor. Isso é uma operação. Já a outra operação que está mencionada aqui nesse artigo 5º é colocada como uma possibilidade da Alagoas Previdência fazer a securitização com seus ativos próprios. Vocês perceberam a diferença? Aqueles imóveis lá que vão ser doados lá para o fundo garantidor é uma coisa. Os bens ativos da Alagoas Previdência é outra coisa. Vocês estão percebendo? E aí, autoriza a Alagoas Previdência a fazer concessões, cessões de bens e serviços. O que significa isso? Cessão de bens. Nós vimos na PBH Ativos S.A., na CPSEC S.A., essa cessão, gente, é a cessão do fluxo de arrecadação. Vimos isso lá na Rio Previdência também. Lá, o dinheiro dos royalties do petróleo, que deveriam chegar nos cofres da Rio Previdência, do fundo do Rio Previdência, eram desviados por esse esquema para um fundo lá em Delaware, paraíso fiscal lá nos Estados Unidos. Essa cessão de bens aí é cessão, muitas vezes, de
direito de recebimento de receitas. Isso está tudo cifrado nessa lei. Nós vamos ter que estudar os outros documentos que vão passar a surgir agora, tá? E exigir transparência para decifrar isso aí que está cifrado nesse texto, tá? Esse parágrafo primeiro fala ainda que a Alagoas, né, vai participar do planejamento, da discussão das concessões, especialmente no caso de PPP, bem como nos casos de alienação dos ativos do fundo garantidor. Vocês lembram lá atrás que o outro artigo da lei falava que os bens do fundo garantidor não poderão ser alienados? Lembram que eu citei essa parte? Vocês vão ter que ouvir essa apresentação várias vezes, gente, porque é muito rolo, é muito enrolado. O outro artigo que eu citei lá atrás, vou voltar nele, hein? Porque isso aqui tem que ficar claro. Olha aqui. Os negócios jurídicos a serem firmados com os bens imóveis incorporados ao pagamento do fundo garantidor deverão observar a política de investimento da Alagoas Previdência, sendo vedada alienação ou utilização dos imóveis a título gratuito. Vocês viram aí que é vedada? Vedada a venda deles? Dos imóveis doados ao fundo garantidor? É vedada, tá no artigo 2º. Aí, o que ela vem falando lá no artigo 5º? Que a Alagoas Previdência vai participar, tarará, tarará, bem como nos casos de alienação dos ativos do fundo garantidor. A que ativos ela está se referindo aí? Não são os imóveis que ela ganhou de presente do Estado. Não podem ser vendidos, vocês viram lá. O que ela ganhou do Estado não pode vender. O que o fundo garantidor ganhou lá. A que ativos está sendo referida aqui a lei? Aos ativos financeiros. Tá? Aos ativos financeiros que vão surgir na operação de securitização, que aí no texto dessa lei está despistada de monetização. Gente, eu fiz essa análise aí da lei para mostrar para vocês como esse esquema que a gente chama de modelo de negócio é um negócio cifrado, é um esquema para quê? Para desviar os recursos públicos antes que eles cheguem à sua destinação específica. É um modelo através do qual o mercado se apodera dos recursos públicos antes mesmo desses recursos alcançarem os cofres públicos. Nós vimos em vários exemplos que os recursos públicos são desviados durante o seu percurso pela rede bancária, tal como acontece num empréstimo consignado. E não são sequer contabilizados no orçamento público ou no seu destino. Nós vimos esse desvio em relação ao desvio de tributos, que é o caso da CPSEC S.A., da PBH Ativos S.A., da MGI Participações. Vimos esse exemplo no caso dos royalties do petróleo, recurso público que deveria chegar no Rio Previdência, era desviado. Aí tem um link muito importante que fala desse funcionamento do modelo de negócio lá no Rio Previdência. E vimos também esse modelo de negócio complexo funcionar para desviar receitas comerciais, no caso do Nióbio, em Minas Gerais. Tem também um link aí de um trabalho nosso. Esse modelo implementado na esfera pública sequer poderia ser chamado de securitização. Securitização, gente, vem do aportuguesamento da expressão
securitization, uma palavra inglesa, que deriva da palavra security, que quer dizer papel financeiro, título mobiliário. No mercado financeiro, quando alguma operação de securitização acontece, qual é a principal característica? A transferência do risco. No setor público, não há transferência de risco. E isso já está claro ali nessa lei cifrada, quando fala que o Tesouro vai garantir. Tá? O Tesouro, no final das contas, é que vai garantir. Ele dá garantia total para esse esquema financeiro. Então, nem poderia chamar de securitização. E eles estão colocando aí monetização por isso mesmo. Porque desvia de uma palavra que já está manjada e eles sabem que não é securitização, não pode chamar de securitização. Então, já estão arrumando um jeito de desviar disso aí. A securitização na esfera pública é um esquema marcado pela ilegalidade, fraude no desvio de recursos por fora do orçamento. O desvio, como eu falei anteriormente, se dá durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. É por fora, gente. É um crime financeiro. Essa vinculação do recurso público a esse esquema está vedada lá no artigo 67 da Constituição. Outra, o amparo legal em matéria financeira tem que estar numa lei federal. Onde é que está a lei federal que autoriza essa operação de securitização ou monetização? Onde é que está essa lei? Não existe. O projeto de lei 459 de 2017 não foi aprovado até hoje. Então, todas as leis municipais e estaduais que tratam desse negócio lá em Belo Horizonte com a PBH Ativos, em Minas com a MGI, em São Paulo com a CPSEC, no Piauí, tudo inconstitucional. E essa aí de Alagoas também. Os entes federados, estados e municípios não podem inovar em matéria de finanças públicas. Eles têm que adotar o que a lei federal determina. E não existe lei federal nesse caso. Essa lei aí, que eu acabei de analisar, daí do estado de Alagoas, ela é flagrantemente inconstitucional. Tem um arremedo lá nas leis complementares 173 e 178 que falam de securitizar, mas elas são também inconstitucionais. Por quê? Não tem respaldo na Constituição para isso. Tentaram dar um golpe, né, na PEC 23, aquela PEC dos precatórios, tentaram colocar lá 2 dispositivos para inserir a securitização no texto constitucional. A maior vergonha. Nós conseguimos barrar na última hora, no finalzinho do ano passado. Né? Olha aí, para respaldar o que eu acabei de falar, um documento da empresa CPSEC SA, que atua lá no estado de São Paulo. Ela confessa o risco do negócio diante da falta de amparo legal. Leiam comigo aí nesse documento a ameaça, está lá grifada em vermelho. Ameaças. Risco de continuidade do negócio, caso não seja aprovado o projeto de lei complementar 459 em tramitação na Câmara dos Deputados, que regula as securitizações no âmbito dos entes federados. Vocês estão vendo aí? Confissão expressa em documento público. Mesmo assim, cadê os órgãos de controle? Não é como o Tribunal de Contas de Minas atuou. Os demais têm que atuar. Aí, o caso que eu acabei de citar. A securitização foi investigada por uma CPI em Belo Horizonte, que resultou em determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas para suspender os pagamentos das debêntures emitidas pela PBH Ativos SA e determinou também a suspensão dos pagamentos, como vocês podem ver aí na manchete da notícia do Tribunal de Contas do Estado.
todos vocês sabem, para um Tribunal de Contas mandar suspender pagamento, é porque nós estamos diante de uma irregularidade muito grande, muito grande. Vários órgãos de controle já questionaram esse tipo de negócio. Mesmo assim, ele funciona. Esses órgãos têm que atuar com seu poder de polícia e mandar parar sob pena de prisão. É crime desviar dinheiro público dessa forma, ainda mais no caso de previdência. Depois vocês podem acessar o link. Nesse link tem um artigo publicado pelo Monitor Mercantil que cita lá vários órgãos de controle. Olha essa citação aí do Ministério Público de Contas. Empresa emissora de debênture lastreada em crédito tributário é uma nítida e clara, ao ver do Ministério Público de Contas, operação de crédito. Arrumaram um subterfúgio ilegal com aparência de legal para antecipar receitas e burlar a lei de responsabilidade fiscal. Não é? Esse mecanismo compromete gestões futuras, prejudica a sustentabilidade fiscal do município. Claro, o dinheiro vai vazar por fora, tá? No caso da PBH Ativos SA, para esconder o desvio de recursos, olha aí a complexidade do negócio. É uma parafernália de contratos. Tudo aquilo que vem cifrado na lei, lá na lei da PBH Ativos também é assim, cada pedacinho daquele vem num contrato separado. Contrato de 300 páginas ou mais, cheio de aditivos, para deixar qualquer um perdido no meio da papelada, tá? Para confundir, tá? A gente colocou aí num diagrama visando a facilitar, né, elucidar o funcionamento desse esquema. Primeiro, uma empresa estatal, que é o caso aí da Alagoas Ativos SA, emite papéis financeiros, oferecendo juros exorbitantes, tá? Como é que ela emite esses papéis financeiros? Com lastro em algum ativo, tá? O ativo não é vendido, ele serve apenas de referência, tá? E aí ela emite os papéis. Um investidor privilegiado é que vai comprar esses papéis. Nenhum de nós tem acesso a isso. Esses papéis, o banco compra, paga por esses papéis. O que a empresa faz? Fica com a parte do dinheiro para remunerar regiamente seus gestores, não é? Para pagar as consultorias, pagar advogado, etc. O restante entrega para o ente federado, lá no caso da PBH Ativos SA. Isso, gente, é nitidamente uma operação de crédito. Esse esquema foi só uma fachada para obter recurso no mercado financeiro. E como é que o ente federado paga essa dívida? Por fora. Olha aí. Ele cede o fluxo de arrecadação. Os contribuintes pagam os tributos do mesmo jeito na rede bancária, só que o dinheiro não vai para o Tesouro do Estado. O dinheiro cai numa conta vinculada a esse esquema. E dessa conta vinculada, que está lá na rede bancária, uma parte do dinheiro vaza para o investidor privilegiado que comprou aquelas debêntures. Somente um pedaço chega nos cofres públicos. É flagrante o desvio de recursos. No caso do Rio Previdência, eu coloquei só uma tela aí, porque eu achei que o deputado ia falar, né? Então, eu não ia entrar na fala dele, mas esse é um dos diagramas que a Auditoria Cidadã fez quando nós contribuímos lá para a investigação do Rio Previdência, e o link está aí, um artigo que a gente publicou. O desvio de recursos é um pouco diferente. No caso lá do Rio Previdência, a Petrobras e demais operadoras de petróleo
são obrigadas a pagar os royalties do petróleo para o Tesouro Nacional. Isso é feito através do Banco do Brasil. O que fizeram? Criaram uma conta vinculada a esse esquema. Lá no Banco do Brasil tem uma conta vinculada a esse esquema. E dessa conta vinculada, no período que nós analisamos, 84,6 bilhões era a parcela devida ao Estado, cedida ao Fundo Rio Previdência, que foi desviada para essa empresa, gente, ROFT, que é a Rio Oil Finance Trust, localizada lá em Delaware, um paraíso fiscal. Olha isso. E o Rio Previdência? Ficou sem esses 84,6 bilhões. Por causa desse esquema aí. Tem vários outros diagramas. Esse aí é só um dos diagramas, tá? Depois vocês precisam estudar esse link que está aí, que trata desse artigo sobre o Fundo Rio Previdência. Os danos provocados por esse esquema da securitização, gente, são gigantes, tá? São gigantes. O desvio do dinheiro dos tributos pagos pelo povo, que sequer alcança os cofres públicos, a perda de controle de parte crescente da arrecadação tributária, porque o dinheiro é desviado por fora, não é? O comprometimento do orçamento, que fica subtraído das receitas desviadas, a geração ilegal de dívida pública. E quem é que ganha com isso? De novo, só o setor financeiro, que recebe a bolada por fora e não tem risco. Qualquer risco, quem é que vai pagar a conta? O Tesouro do Estado. E quem é o Tesouro? Somos nós, porque a gente sabe que o Tesouro fica lá apertado ou fala, não tem dinheiro, não vai pagar, né? Ele tem a maior cara de pau para falar isso quando se trata de gasto social. Não tem dinheiro, não paga, não faz. Ou então cobra mais tributo da sociedade. Ou fica endividado e rifa patrimônio, não é? Do povo. Gente, esse esquema significa o seguinte: o grande capital já não quer apenas os juros da dívida, quer se apoderar diretamente da arrecadação, diretamente dos recursos públicos através desse esquema de securitização, de monetização. É o próprio consignado de recurso público. Um absurdo. Fere toda a legislação de finanças do país. Houve aquela tentativa de inclusão do esquema na PEC 23, mas essa tentativa foi frustrada pela luta liderada pela Auditoria Cidadã, com muita honra para nós, não é? Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque nós precisamos, gente, divulgar, não é, essa luta da Auditoria Cidadã. Eu aproveito aqui para divulgar a nossa campanha pelo limite dos juros no Brasil e fico aí à disposição de vocês para outras perguntas depois, tá bom? Fica aqui o pedido, né? Queria divulgar também aqui o curso à distância sobre o sistema da dívida dos estados está com as inscrições abertas. O curso tem 2 aulas sobre esse esquema de securitização. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para pedir às entidades para divulgar, para patrocinar seus filiados para fazer o curso, porque é uma forma também de ajudar a manter as atividades da Auditoria Cidadã, tá? Eu agradeço, fico à disposição depois para a gente seguir no debate, gente. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a esclarecedora, mais uma vez, exposição de Maria Lúcia, e lembrar que eu já consegui o relatório da CPI do Rio Previdência, o
o assessor do deputado acaba de me enviar. São mais ou menos 3.400 páginas. Esta é uma atividade que mais à frente nós poderemos apreciar. Eu vou repassar para a minha orientada, mas que está disponível para todos aqueles interessados. Bom, então agora nós vamos dar continuidade e pergunto quem gostaria de ser o primeiro. Eu gostaria, Menezes. Marcos, então, tem a palavra em torno de 10 minutos. Ok. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sei que está sendo transmitido no YouTube e deve ter muita gente assistindo. Espero. Veja, doutora Fatorelli, são coisas que estão acontecendo aqui no estado do Alagoas. A gente que trabalha na Secretaria da Fazenda, né? Eu, Lúcia e Irineu, e a gente vê com preocupação isso aí, porque a gente domina um assunto que é estranho a todos, que são as finanças públicas. Então, a população em geral e os servidores públicos em geral, ele não tem ideia do que está acontecendo, não enxerga os números como a gente consegue enxergar. Veja só, o estado de Alagoas, né, lá atrás, já em 2015, ele já se apropriou de 140 milhões da Previdência, né, que esse dinheiro estava lá aplicado desde 2009, que foi um empréstimo do Banco Mundial que o estado de Alagoas fez para cumprir uma exigência da criação do Alagoas Previdência, na época, que o estado de Alagoas nunca tinha aportado nada. Esse recurso financeiro foi aplicado e já estava na ordem de 300 milhões, lá em 2015. Então, o Estado disse que era antecipação da própria contribuição e sacou 140 milhões. Isso foi um saque. Tá? Um saque. Isso foi em 2015. Quando é em 2019, o próprio Estado de Alagoas faz a reforma da Previdência. Aqui uma reforma dura, onde o maior penalizado foi o próprio aposentado e pensionista. Porque esses que tinham a contribuição a partir do teto da Previdência, do regime geral, passou a contribuir com 14% após um salário mínimo. Inclusive aqueles doentes que estão no rol das doenças graves, que tinham o dobro de isenção. Então, esses doentes graves só contribuíam quando ultrapassavam 2 vezes o teto da Previdência. E isso aconteceu durante mais de um ano, e a sociedade gritava, os repórteres gritavam, até que foi feita uma adequação e voltou a questão do teto da Previdência. Mas, nesse ano que aconteceu isso, só desses aposentados e pensionistas, que são mais fragilizados, porque a pessoa, quando está aposentada, já tem mais idade, já precisa de mais recursos, né, para uma assistência médica, e a gente sabe como é que funciona, os remédios são caríssimos, né? Alguns precisam de cuidador, então é muito dinheiro. Esse ano, com esse absurdo, só em cima dos aposentados e pensionistas, o Estado arrecadou 150 milhões de reais. E isso não foi devolvido para esse povo. Então, veja só, a gente já vem desse histórico, né? Se a gente for lá para trás, o Estado nunca contribuiu com a parte patronal, né? A gente descontava do servidor público. Quando é instituído, criado o Alagoas Previdência, pega-se um empréstimo do Banco Mundial e se aporta lá um empréstimo, que quem paga somos nós, a população que paga através do Tesouro, de 140 milhões. Em 2015, tinha 300, eles pegaram 140 e sacaram. Já vem em 2019, consegue mais 150 milhões dos mais fragilizados. E agora, para nossa surpresa, tem essa criação do Fundo Garantidor, onde, além das escolas, ele está colocando no Fundo Garantidor
o que excede 125% da reserva matemática, algo em torno de 400 milhões de reais. Esses recursos do Fundo Previdenciário, que é dos nossos colegas que entraram após 2007, altamente superavitário, que não tem ninguém aposentado, e aplicado em títulos do Tesouro Nacional a longo prazo, e que só nessa operação de resgate já há um deságio, porque você está resgatando o título antes do tempo. E também, a gente não tem informação da operação, porque a gente não está lá dentro do Alagoas Previdência, também há a depreciação do próprio mercado, porque na hora que uma empresa coloca para vender quase 500 milhões de reais de título, é porque ela está precisando de recursos, e o próprio mercado entende que pode pagar um pouco menos, né? Então, além da depreciação normal de você resgatar antes do prazo o título, ainda tem a parte do mercado que ela vai depreciar mais ainda. Veja aí eu faço as perguntas para as autoridades que estejam nos escutando, que os servidores públicos querem saber em quantos por cento importou essa tomada de dinheiro para formar o Fundo Garantidor. A gente não sabe. Gostaríamos de saber. Né? Além disso, a gente vê, doutora Fadorelli, com preocupação, agora há pouco, na sexta-feira, foi enviado um projeto de lei para a Assembleia, ainda vai ser apreciado pelos deputados, um pedido de autorização de um empréstimo na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o estado de Alagoas, que durante esses últimos 8 anos conseguiu negociar a dívida pública, diminuir o pagamento da dívida pública, foi uma grande conquista do estado de Alagoas. Fora isso, veio a pandemia e suspendeu o pagamento da dívida pública, veio a injeção de recursos através da ajuda financeira do governo federal para o pobre que não tinha condições e estava desempregado. Isso foi uma injeção de recursos para o estado de Alagoas através da arrecadação de tributo, que na hora que você aumenta o consumo, você arrecada mais. Então, com isso, o estado conseguiu adquirir e fazer várias operações financeiras e operações de crédito legais e conseguiu muito recurso para aplicar no estado, tanto é que construiu várias escolas, estendeu a malha viária do estado, e só de escola não, desculpe o nome, várias unidades de saúde, hospitais, se não me engano, foram 5 grandes hospitais, a Lúcia e o Irineu e o professor Milton também podem me corrigir se eu estiver errado, mas foram 5, se não me engano, no estado todo. Então, esses empréstimos eles vão começar a ser pagos agora. E aí vem, para nossa surpresa, além disso aí que vai acontecer, o pagamento da dívida por conta da redução da alíquota do combustível pelo governo federal está naquele problema lá judicializado, por conta da reposição do impacto que foi, né, a redução do tributo, da alíquota em cima do combustível. Então, tem todo esse bolo de coisa que vai acontecer no estado de Alagoas. Eu costumo dizer assim, que o estado de Alagoas, daqui para voltando 8 anos, daqui a 100 anos ele não vai ter essa sorte que teve nesses 8 anos. É muito difícil. Foi muito recurso que conseguiu entrar no estado e muita dívida que foi suspensa. E agora a gente vai entrar em outra fase, que, para mim, eu vejo com grande preocupação. Então, você vê aí, um estado que já vai começar a pagar dívida. Que a dívida, além a gente vê aos olhos vistos a condição financeira do estado, que agora mesmo está sendo aprovado hoje, em segunda votação, o aumento da alíquota de todo do ICMS de todo o estado de Alagoas, dos produtos, de 17 para 19. Está saindo de 17 para 19. O estado de Alagoas está aumentando em 2%, que é muita coisa. Se você pegar 2% de 17... Marcos, faltam 2 minutos para concluir sua fala.
Então, a gente está vendo aos olhos vistos que o Estado precisa de recursos. E aí, a nossa preocupação é muito grande. Eu agradeço à doutora Fatorelli, agradeço ao Menezes, agradeço aqui ao professor Milton, que foi meu professor, ele não se lembra de mim não, porque na época eu tinha cabelo, a Lúcia Beltrão e o Irineu, por essa organização aqui, desse evento, que é importante todos tomarem conhecimento do que está acontecendo no estado de Alagoas. E a gente pede que as autoridades do estado nos respondam às entidades e respondam à população como é essa operação, como é que vai ser, quanto é que a gente vai gastar. É isso. Muito obrigado a todos. Está mudo, Menezes, está mudo. Eu agradeço a fala do Marcos, eu só queria, antes de passar para o próximo, lembrar um aspecto muito importante, porque eu tenho aqui uma planilha do Senado Federal que mostra que, quando a dívida de Alagoas foi renegociada em 2016 pela Lei Complementar 156, 2 bilhões 341 milhões ainda se referia ao PROES. Ou seja, da dívida que foi renegociada em 2016, 35,78 refere-se à dívida do Produban, que, como nós sabemos, ela derivou daquilo. Então, só para lembrar, não é que eu estou reivindicando que esses 2 bilhões e 300 sejam utilizados para o Rio a Previdência, mas é bom lembrar que da dívida pública atual, 35% ainda deriva dos usineiros, ou melhor, do Produban. Quem gostaria de ser o próximo? Lúcia? Milton? Lúcia? Pode ser. Pois não. Pode ser, então. Veja bem, eu queria agradecer a brilhante exposição de Maria Lúcia Fatorelli, mais uma vez, confirmando todas as nossas suspeitas. A situação, essa nova situação que está posta aí com a criação desse fundo garantidor previdenciário, com a participação de Alagoas Ativos, a gente vê que a médio, talvez até a curto prazo, vai causar danos irreparáveis à vida dos servidores públicos aqui do estado de Alagoas. Então, eu não teria muitas considerações e nem dúvidas mais, porque depois da exposição de Maria Lúcia, a gente só confirma aquilo que a gente suspeitava, certo? E eu vejo que a gente tem que ser bem pragmático, nós temos que buscar caminhos de inibir essa situação que a gente sabe que vai trazer um prejuízo irreparável ao nosso povo, certo? Então, na qualidade de representante de categoria, nós temos que nos organizar para buscar nas autoridades que possam nos ajudar nesse sentido de mostrar que esse fundo garantidor ele foi criado com o sentido de não traz a menor segurança para os nossos servidores. Então, dinheiro da Previdência é da Previdência. Não há que ter participação de Alagoas Ativos S.A., desde que essa empresa foi criada aqui em 2017, através de uma lei, que a gente vem mostrando a possibilidade de prejuízo ao estado de Alagoas, certo? Esse esquema que não deu certo, e que não deu certo, que trouxe prejuízos enormes à prefeitura de Belo Horizonte, o estado de São Paulo, que foi proibido esse esquema pelo Ministério Público no estado do Paraná, pelo Ministério Público no Rio de Janeiro, e que também não teve aprovação desse esquema
na Câmara Legislativa. Enfim, está bem demonstrado que esse esquema não traz nada de positivo para as localidades onde ele é operado. A gente vê, eu tentei acompanhar aqui as operações de Alagoas Ativos, ela está como se tivesse num casulo, começando agora a esboçar algumas operações, e agora vai com tudo através de uma lei operar na Previdência Pública do Estado de Alagoas. Isso trará danos irreparáveis, e o que nós temos que buscar é uma forma de coibir essa operacionalização a partir de agora, certo? Eu suspeitava, já não tenho a capacidade de Maria Lúcia, de forma nenhuma, de trazer tão didaticamente essas possibilidades nefastas, certo? Que vão acontecer a partir de agora. Mas a gente tem a parceria dela, brilhante, parabenizar, inclusive, pelo prêmio que a Auditoria Cidadã da Dívida foi agraciada ontem. Vejam aí, somos um pouquinho de nada parte dessa vitória. Você me dá uma parte, Lúcia? Pois não. Xará. Eu quero compartilhar com todos vocês, e com o Núcleo Alagoas, viu, Menezes? Com o Menezes, com todos do Núcleo Alagoas. Esse prêmio ontem na Câmara, gente, prêmio Diploma de Participação Legislativa, por ser uma entidade que realizou atividade considerada relevante à sociedade brasileira em 2021, 2022. Nós ganhamos esse prêmio por conta do projeto pelo limite do juro no Brasil, né? Então, compartilhem com vocês. Lúcia, você citou o prêmio, eu não podia deixar de mostrar e agradecer a vocês pelo apoio para que a gente consiga levar adiante a Auditoria Cidadã, viu? Certo, é mais que merecido, o prêmio é mais que merecido. Então, só isso, eu queria finalizar a minha fala nesse sentido, de buscarmos saídas para evitar o desastre que possivelmente acontecerá se nós não fizermos nada para modificar esse cenário. É isso que eu tenho a dizer. Eu queria agradecer a fala de Lúcia. Eu estou meio ofegante, porque eu tive que correr para avisar para o meu vizinho para desligar a máquina que está perfurando um buraco lá. Bom, recompondo aqui, são coisas de live, né? Então, eu queria passar agora para Irineu ou Milton? Irineu. Vamos lá, Irineu. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, que conheci a primeira das palestras que eu tenho a oportunidade de ouvir e aprender muito, e da professora Maria Lúcia Pastorelli. A Lúcia sempre falava sobre o trabalho dela na Auditoria Cidadã, e muitas informações, ou seja, não falta todo o reconhecimento já vinha sendo feito aqui no Edifício de Alagoas, através da Lúcia Beltrão, que tem sido, vamos dizer, uma aluna da professora Maria Lúcia Pastorelli, e depois veio também a me apresentar o professor Menezes, que é outro estudioso dessa matéria, e que muito nos ensina no dia a dia. É o professor Milton Canuto, esse aí é um companheiro de velhas lutas, temos uma história, estava até com saudade do Cabartielli visto, né? Mas foi bom revê-lo agora, de modo que vamos nos preparar, vamos passar em seguida para um plano de ação, para como vamos poder enfrentar esse monstro que está sendo articulado dentro das finanças públicas do Estado, com o dinheiro da nossa Previdência, da Previdência dos colegas
que já estão trabalhando, daqueles que ainda vão ingressar no serviço público. Parece aquele dizer que tem na frente dos cemitérios, né? Para os mortos e para os que vão morrer, porque alcança todos. A Previdência são coisas, vamos dizer, são operações de longo prazo. E, então, são gerações inteiras que são atingidas. Essa dificuldade que nós estamos passando agora, na época em que eu entrei no serviço público, na década de 80 e um pouco antes, havia o chamado bônus demográfico. Para 6 funcionários, trabalhadores na ativa, tinha um aposentado ou pensionista. Ou seja, e a gente contribuía, o patrão também contribuía, mas hoje a gente está falando que a Previdência quebrou. Não, o dinheiro foi para outro lugar. E, novamente, a história está se repetindo. O dinheiro da Previdência que vai assegurar a sobrevida dos atuais trabalhadores, neste momento, começa a ser desviado novamente e, no final, fica a dívida ou para a sociedade pagar ou aumentando as contribuições. Aposentado não pagaria, mas a gente está tributando hoje os aposentados. E, enfim, a conta sempre é para o povo, para o cidadão, e, enquanto isso, a gente vai vendo as irregularidades se repetindo. De tal modo que vamos somar todo esse conhecimento que a gente tem amealhado nesta e em outras palestras, em outros encontros e em outros estudos, vamos somar tudo isso e, em seguida, junto com esse grupo que está aqui e mais outros colegas e trabalhadores do serviço público, vão partir para um plano de ação de modo a combater, mesmo nessa luta desigual, nós vamos combater. Muito obrigado, especialmente a todos, a professora Maria Lúcia, parabéns pelo prêmio, e vamos para a luta, né, como sempre fomos. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a fala de Irineu e lembrar também a preocupação de Lúcia. Eita! Barulho. Estão ouvindo? Estão ouvindo barulho, não? Sim, nitidamente. O que eu faço? Passar logo para o Milton. Bom, vamos lá. Então, eu vou deixar passar. Quem é o próximo? Milton, né? Eu. Milton. Fale aí, enquanto eu vou lá pedir de novo para eles desligarem o som. Barulho. Tá bom. Ok. Ainda bem que eu fiquei para falar por último, porque aqui embaixo está fazendo limpeza aqui no jardim, estava pior do que esse barulho aí. Eu já tinha pedido para corra logo, termina, eu estou deixando aqui para falar por último para ver se também não me perturbava, senão ia ser complicado. Mas, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero iniciar, inclusive, parabenizando aí a Lúcia Fontanelli, principalmente pelo prêmio de reconhecimento do que tem feito esse processo. Eu tive a oportunidade, em outros momentos, de acompanhar a discussão, tanto a questão da dívida, quanto vários momentos com a Lúcia. Eu fui, muito tempo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Saí do mandato em 2016. E tive a oportunidade de fazer várias discussões sobre todas essas questões, não só educacionais, mas as questões em gerais que envolviam tanto previdência como a dívida pública, todo esse processo histórico. E o que a Lúcia trouxe hoje aqui foi o que nós queríamos, de forma muito sucinta, curta, objetiva, daquilo que a gente vinha já analisando, mas ainda com fragilidade de entendimento por não vivenciar o processo financeiro interno, de como se dá nessas questões, que envolve uma questão tributária, receita, todos esses elementos, precisa realmente de um aprofundamento de quem vive no dia a dia.
foi de grande valia. Esse material vai servir bem para que a gente possa incorporar esse debate, trazer essa questão de forma a fundo, envolver discussão com as autoridades, para que a gente possa realmente travar um debate de não permitir essa sangria. Porque, para quem está nos assistindo nesse momento, é claro que fica assim, mas que danado é isso de fundo garantidor? O fundo garantidor é uma questão instituída para garantir alguns princípios básicos dos instrumentos, ou seja, um fundo garantidor é vinculado à constituição de patrimônio, de imóveis, de gerenciamento financeiro de recursos, para garantir o pagamento dos benefícios, envolvimento, lançamento, tudo isso. Não é isso que nós estamos debatendo aqui. Em cima do fundo garantidor vem uma outra questão que agora ficou explicitada de forma objetiva aqui pela Lúcia, quando coloca qual é o destino real. Ou seja, você tem um meio do caminho. Na prática, o que está constituído com uma empresa constituída é uma forma de desvio de recursos profundo. E para nós da educação, eu falo aqui por solicitação do sindicato, em nome do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, essa preocupação é maior ainda, porque nós somos afetados diretamente com o nosso patrimônio. Ou seja, todo o patrimônio público do Estado de Alagoas, referente às escolas públicas, foram destinados para esse fim, para esse fundo garantidor que vai no caminho de praticamente privatização dos estabelecimentos. Porque, como está constituído nos mecanismos legais aí postos, você não pode vender esse patrimônio, ele não pode vender, mas ele será bem para essas empresas fazer o que quiser com ele. Ou seja, ele terá que gerar capital. Porque o fundo garantidor ele tem um instrumento de ter seus elementos existentes para gerar recursos, para você poder garantir e permanecer a sustentabilidade dos benefícios. Esse é o instrumento central do fundo garantidor. Nesse caso nosso, e o mais interessante é que quando a gente elencou as 304 escolas colocadas como doação a esse fundo garantidor, a gente passou a perceber que, inclusive, tem alguns problemas sérios lá. Foi detectado 54 escolas que me parece que não são patrimônio do Estado, e sim dos municípios. Inclusive, em Maceió, 4 escolas. Quando se perguntou, inclusive, por incrível que pareça, uma escola de Maceió foi quando eu iniciei a minha vida de professor. Eu comecei a ensinar em 1977. E, por incrível que pareça, eu iniciei exatamente na escola Almeida Leite, que funcionava à noite como cedida à Senec, que foi onde eu iniciei o meu primeiro... eu era estudante do curso de matemática da universidade, e foi lá que eu iniciei. Estranhei profundamente, porque eu conheço essa escola historicamente, de muitos anos, na escola do município de Maceió. Pois essa escola está lá no hall das escolas que estão das 104 escolas. Pergunta-se ao município de Maceió se essa escola era mesmo ou eternamente era cedida. O que o município de Maceió responde é que a escola é do município. Então, imagina, eu acho que o sindicato está fazendo agora, inclusive, um trabalho no sentido de identificar o que significa essas 54 escolas que estão nominadas em vários municípios, que a princípio seriam patrimônio do município. Talvez algumas não sejam patrimônio do Estado mesmo, que estejam cedidas ao município. Mas não é bem o caso, por exemplo, já do que detectado de Maceió. Então, já começa um problema por aí. A segunda questão é que, à medida que você pega esse patrimônio público, que é as escolas públicas, e você destina a esse fim, que vai para todo esse caminho que a Lúcia colocou aqui, não é só esse o prejuízo, é o prejuízo educacional que nós teremos no futuro. Nós deixamos de ser dono. E se for colocar o pé da letra, porque a lei em nenhum momento, apesar do que a Lúcia já dizer, quem é o responsável por tudo isso é o Tesouro. Ou seja, qualquer rombo que tenha lá, então vai pagar também, mas quando o Tesouro está pagando por nós. Só que lá na legislação sequer vedou, porque quando você pega o patrimônio público, no caso das escolas, e destina a essa questão, esse patrimônio vai ter que gerar renda. Porque o fim de um fundo, garantidor é você instituir mecanismo de que o seu patrimônio que você tenha renda para você dar sustentabilidade à questão previdenciária, a sustentabilidade previdenciária. Nesse caso específico, o que se tem? É que terá que se pagar provavelmente aluguel por isso, que não geraria em menos de 40, 50 milhões. Aí a pergunta imediata foi, bem,
Isso, se já é uma excrescência, o que foi colocado aqui por todo esse processo, seria uma excrescência se você pegasse agora o dinheiro da educação, tirasse dele dos 25% ou do Fundeb, por exemplo, para pagar aluguel daquilo que era seu, de patrimônio. Ora, isso está dito na lei que não pode? Não está escrito. Aí a Fazenda diz, o secretário da Fazenda institui, diz, não, todo pagamento vai ser feito pelo Tesouro, aquilo corroborando já com aquilo. Ou seja, já é um rombo que é o Tesouro quem vai arcar. Porque eu passo a ser dono, entrego para você meus bens e ainda vou pagar por ele. Então veja que negócio da China. Esse negócio é muito bom, porque eu dou meu patrimônio e vou pagar para o meu patrimônio. E seja saindo do... Se saísse da educação, era uma excrescência mais grave ainda. Porque o Estado de Alagoas sempre fez uma sangria com os recursos da educação. Até 2020, 300 milhões dos recursos da educação anualmente e eram destinados a pagamento de aposentados dos 25%, que não pode. O Supremo acabou decidindo essa matéria há 2 anos atrás, no julgamento do caso exclusivo de Alagoas, que não poderia, o dinheiro da educação devia ter sido historicamente investido na educação. No entanto, era destinado para pagar aposentados, o dinheiro dos 25%, que foi proibido por uma decisão do Superior Tribunal Federal. E agora, recentemente, com o novo Fundeb, constitucionalmente proibido lá o gasto dos 25%. Mas isso já era histórico. Com essa situação agora, você abre talvez a mesma brecha, o mesmo processo de eu ir buscar algum dinheiro agora para garantir a sobrevivência dos rombos previdenciários via pagando pelo patrimônio que já é nosso. Então, isso já era uma excrescência. E, nesse contexto, a gente já avaliava que nós temos que debater esse processo do que fazer, como fazer e interferir. E, com a ratificação agora, eu já tinha aprofundado um pouco essa discussão, vendo, no meu entendimento também, ia no caminho da inconstitucionalidade, e agora consolidado do que a Lúcia diz aí, com base nos instrumentos legais constituídos. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, qual é o primeiro... Acho que nós, as entidades, em especial, a gente que começou a dialogar, especialmente com o Sindifisco e o Sinteal, e a maior entidade de base do Estado, nós representamos 50 mil trabalhadores, envolvendo Estado e município. Então, isso representa uma gama de servidor público do Estado volumoso, que é a parte da educação, que é o maior número de servidores públicos que nós temos, que foram penalizados ao longo do seu tempo, inclusive quando foi constituído o pagamento de aposentados a partir de um salário mínimo. E esse dinheiro retido, que inclusive nós temos uma ação judicial tramitando na busca do retorno desse recurso, pelos mecanismos de como foi aprovado, que já foi colocado aqui de forma dura, muito mais dura, inclusive, do que a federal, que foi constituída na reforma previdenciária do Estado de Alagoas. Então, é importante e fundamental que, com esse contexto, que a gente possa estar nesse diálogo e buscando, principalmente aprofundando essa raiz do Rio de Janeiro, porque essa história do Rio de Janeiro, que eu conheci um pouco, andei lendo no período, em todo esse processo que ocorreu no Rio de Janeiro, dos desmandos do sistema previdenciário, do que ocorreu no rombo previdenciário do Rio. Eu me aprofundei na discussão previdenciária, eu era completamente leigo, e me aprofundei, porque teve um período que nós fomos constituir um modelo previdenciário de previdência pública pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho que era de excelência, que era o Luiz Buchiquei, à época, que já foi ministro e faleceu há alguns anos, era o Luiz Fernandes, que era representante da CUT, era advogado, representante da CUT no Ministério da Previdência, e o Luiz Alberto, que era um especialista na área previdenciária. E nós constituímos, à época, no período de 98 em diante, na década de 90, alguns mecanismos de debate previdenciário para constituir qual era o modelo adequado de previdência para o regime próprio de previdência. E, nesse contexto, eu acabei aprendendo muito sobre a questão previdenciária. E cada dia que passa, a gente verifica que aprendeu pouco, ainda precisa aprender muito mais para conhecer os meandros de como lidar agora nesse outro lado, de como lidar, que é uma coisa que não se entra e não se debate, no financiamento. Nós precisamos estar aprofundados em como se dá realmente o financiamento e qual é o subterfúgio que tem nesses mecanismos que levam aos rombos previdenciários.
E esse agora mostra esse caminho, que se a gente não estancar esse processo, nós teremos lá na frente, talvez, uma situação muito mais grave. Portanto, eu queria aqui, nessas poucas palavras, não entrar nos meandros de mais detalhe, porque o que foi colocado aqui hoje foi de uma profundidade muito grande para nós, de clareza, aclarou realmente todos esses elementos que a gente precisa iniciar, e é um processo inicial desse primeiro debate. E acho que a gente tem que buscar as alternativas de como enfrentar esse problema, e esperamos contar sempre muito com todo o pessoal aí da auditoria da dívida cidadã da nossa dívida, e que caminha pela questão não só de analisar o que é a dívida aqui ou ali, e sim de todo o processo de finança pública do nosso país. Então, agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos à disposição para enfrentar esse debate aí do Estado de Alagoas. Eu queria agradecer a fala do Milton. O barulho está muito grande, mas eu só queria, antes de passar, só queria lembrar que essa é a primeira ação. Nossa intenção é, no ano que vem, tentar organizar uma audiência pública para discutir esse tema, tentar fazer uma política de discussão aprofundada, porque ficou muito claro a complexidade. Então, eu, tendo em vista a não cooperação do vizinho aqui, eu pediria a Maria Lúcia que lesse as perguntas do chat, e eu só queria lembrar que no regime de repartição simples, uma geração financiava a outra. Não havia necessidade de nenhum fundo. O que eles fizeram era uma antecipação da reforma administrativa que estava em tramitação, ou seja, na ideia de que iria acabar com o servidor público, aí você não teria uma geração financiando a outra. Mas esse é o problema, é que não está... ficou bem claro que, na verdade, esse problema surgiu agora, mas já vai surgir outro, porque a intenção deles é exatamente essa, não ter servidor público. Bom, eu vou encerrar aqui, tendo em vista a não cooperação do vizinho, já agradeço a todos por terem participado. Eu vou desligar aqui. O professor Menezes, só um... Não, peraí, do jeito que o Menezes falou, ficou parecendo que ele está encerrando o evento. Doutora, só uma partezinha aqui na fala do professor. Não, continue, porque o barulho aqui está muito forte. Talvez sim. Eu não vou conseguir falar depois. Ok, eu vou ver as perguntas que você pediu, mas eu queria fazer um comentário nas falas, que foram muito ricas. Quando o Marcos citou a problemática aí do Estado, eu vou mandar para vocês as telas que eu preparei. Eu corri no final, vocês viram que eu saltei algumas telas? Numa delas, fala exatamente isso, os estados em risco, essa conjuntura toda. Com o fim do ressarcimento da Lei Candir, que acabou, agora não tem ressarcimento mais. Aquele crédito todo que tinha, a União deu um verdadeiro calote nos estados, né? Está ressarcindo aí um pedacinho e distribuído por 18 anos. E agora não tem mais. A emenda constitucional 109 acabou com o ressarcimento a partir dela, né? Da publicação. E várias outras coisas que vocês vão ver depois lá nas telas. Mas você falou um ponto muito importante, Marcos Sérgio, que tem um empréstimo do Banco Mundial relacionado, eu não ouvi direito, é relacionado com Alagoas Previdência? Esse empréstimo foi no governo Teotônio de Vilela, em 2009. Ele pegou emprestado 140 milhões à época, que é para compor a Previdência, porque o Estado nunca tinha aportado nada. Então, foi via Banco Mundial. Esse dinheiro foi para a Alagoas Previdência, em 2009 foi. Agora, outra coisa, doutora, que eu queria só complementar aqui a palavra do professor Milton, só uma informaçãozinha que ele falou aqui, e eu não quis interromper. É o seguinte, no estado do Piauí, professor Milton, lá também entregaram as escolas para o Fundo Previdência, lá o nome é outro fundo. E o Estado começou a destinar recursos do Fundeb e da parcela da educação para pagamento das escolas, que estava lá no fundo previdenciário deles lá. E isso foi ação do Ministério Público, houve uma ação civil pública do Ministério Público Federal e a intervenção do Tribunal de Contas da União, onde impediu o Estado do Piauí de alocar recursos destinados à educação para pagamento de aluguel das escolas. Era isso que eu queria complementar aqui, que talvez o senhor não soubesse desse fato do Piauí.
E a gente tem que ficar aqui de olho em Alagoas, como é que vai acontecer isso aí. Era isso. Obrigado. Muito importante, Marcos. Inclusive, envia para a gente. Entrega para o Menezes aí, ou envia diretamente aqui para a Auditoria Cidadã, para a gente estudar esse material do Piauí, porque é a mesma estrutura, gente. Um outro documento que eu encontrei aqui é um evento em que eles explicam fazem a propaganda, não é? Desse reforço aos regimes próprios nos estados e municípios, que eu encontrei já ontem à noite, nem deu tempo de colocar na apresentação, porque ela já estava muito grande, mas eu vou mandar depois para vocês. E lá fala em alguns lugares onde isso já está funcionando, e cita o estado do Mato Grosso, o município de Goiânia, o município do Rio de Janeiro, que é exatamente o Rio Previdência, que está aí com a CPI, o estado do Piauí, Marcos, que você falou agora, que está sendo investigado. Então, gente, envia para a gente esse aí do Piauí que você já tem, esses documentos que você citou, porque a gente tem que colocar tudo isso para entender o que está sendo proposto aí nessa lei cifrada que foi aprovada aí, tá? A Lúcia também citou, muito importante, quando ela fala do fundo garantidor, né? Olha que infâmia, né, Lúcia? O nome fundo garantidor, quem vai ser contra? Como o próprio Milton falou, o objetivo do fundo garantidor é dar garantia. Isso seria o óbvio. Só que quando a gente vê aqui, ele está sendo usado para esse negócio financeiro. Ele deixa de ser um fundo garantidor da Previdência e passa a ser um viabilizador dessa pirâmide financeira. Olha que grave, não é? Então, é um desvirtuamento completo. A ideia que eu queria deixar aqui, eu vou passar para as perguntas que surgiram no site, no chat, essa proposta de audiência pública que o professor Menezes já anunciou é fundamental, já direcionada para uma exigência de uma CPI. Por quê? Foi através da CPI da PBH Ativos S.A. que a gente teve acesso aos documentos. Foi através da CPI do Rio Previdência que a gente teve acesso aos documentos. E vocês estão tendo a oportunidade de fazer essa CPI antes que seja tarde demais. Antes que a coisa já esteja toda consumada, e depois o que eles falam? Agora já tá, isso aqui já está em outras mãos, isso aqui já tem. Você está entendendo? Então, vocês estão tendo a oportunidade de abortar esse monstro que estão querendo colocar aí na Previdência de Alagoas, né? O pessoal da Auditoria Cidadã me mandou aqui algumas perguntas que eles selecionaram, gente, porque a nossa live está bem movimentada, viu? Nós temos mantido aí, ao vivo, mais de 100 pessoas, tá? Então, eles mandaram aqui algumas perguntas. Dani Lapidi coloca, e tem, eu proponho o seguinte, ler todas as perguntas, porque o tempo já está adiantado, e aí, porque também, às vezes, uma pergunta tem relação com a outra, tá bom? E eu vou mandar as que o pessoal selecionou aqui para o Menezes, e aí o Menezes envia para vocês, enquanto eu vou lendo, vocês já vão aí, quem está na mesa, né, anotando para ver quem quer responder, quem pode responder alguma delas aí, tá bom? Então, Menezes, tá aí no seu zap as que o pessoal me mandou. A Dani Lapidi fala, e tem agora um tal FUNPRESP, que garante valores maiores de aposentadoria. Servidores da Receita estão migrando. Será que é confiável? Dani, sobre isso, eu fiz várias palestras, tá?
A nossa opinião é que a maior furada, tanto é que quem opta não pode voltar atrás. Eu comparo essa opção ao FUNPRESP como alguém pular do alto de um edifício. Pulou, já era. Vai morrer. Vai cair na mão do mercado e não tem saída, gente. Não tem saída. Vai ficar sob o risco do mercado. Eu lamento, né, que o governo tenha feito muita propaganda, muita gente ficou iludida, ele colocou várias iscas para as pessoas migrarem, né? Quem migrou já era, tá? O Genivaldo Lisboa de Araújo tem 2 palestras da Auditoria Cidadã da Dívida alertando sobre essa questão do FUNPRESP, que não tem tem um pouco a ver, né, com o que a gente está falando aqui, mas não é diretamente o ponto, por isso eu já liquidei. Genivaldo Lisboa de Araújo, pelo que entendi, não pode vender, mas querem converter em ações, onde as ações podem ser alienadas, vendidas, é isso? Gente, eu vou responder porque faz parte da apresentação que eu fiz aí, é uma questão técnica, tá? Não é ações, não é ações, é debêntures, na securitização, é completamente diferente de ações. Quando se trata de ação, você tem um percentual do capital. Debênture é diferente nesse caso aqui, tá? Porque é uma debênture com lastro num bem do Estado, que no caso aí são as escolas, não é? E outra coisa, eles fazem uma primeira emissão, depois eles fazem uma outra emissão. Qual vai ser o lastro da outra emissão? E como é que vai ficando isso? É pirâmide. Por isso que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mandou parar, tá? O Emanuel Wellington Miranda pergunta: esse fundo garantidor poderá abocanhar os recursos do Fundeb? Foi exatamente o que o Marcos alertou ali, que é o que aconteceu lá no Piauí, que o Tribunal de Contas mandou parar também, né? Depois ele vai socializar o documento com a gente. O Ademir Cavalcante de Albuquerque. Qual é a saída para tal? Vamos ter que reverter o atentado contra a coisa pública? É a proposta de uma CPI para abortar isso, né? A Maura Carvalho, como os empresários e a elite brasileira podem fechar os olhos e cruzar os braços a tudo isso? Aí vem, por isso que eles fazem o projeto cifrado. Quantas pessoas que leram aquela lei e tiveram a condição de decifrar o que a gente decifrou? E por que a gente decifrou? Porque já mergulhamos fundo nesse esquema de securitização. O primeiro contato com esse esquema foi na Grécia. Isso já estava lá. Por isso que eu perguntei do empréstimo do Banco Mundial, porque tem organismos por trás disso, tá? É o mesmo modelo, gente. Lá fora e sendo colocado aqui no Brasil igual uma praga. Seria a Margarete Mota, seria o caso de entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo? As entidades podem avaliar isso. O Emanuel Wellington Miranda, esse fundo já respondeu. O Emílio, ele fala do Fundeb. O Emílio Marcelo Lins, além de tudo que foi discutido, como fica e a quem compete a manutenção de todo o patrimônio doado? Esse é um ponto a ser estudado lá. O Emanuel Wellington, novamente, criar material didático para explicar os prejuízos dessa lei para toda Alagoas. A Edna Lopes, podemos solicitar uma ação de inconstitucionalidade? Também está, como a Margarete Mota, também está sugerindo aí uma ação de inconstitucionalidade. Depois dessa, entrou mais uma aqui do Luiz Red. Que recursos jurídicos podemos usar para barrar essa medida? Então, agora fica a palavra com vocês. Você pode retomar, Menezes, ou você quer que eu vá passando para os convidados? Os convidados não, né? Para os que estão promovendo a atividade. Maria Lúcia, é que aqui o meu vizinho, ele é imprevisível. Ó, já voltou. Então, eu estou praticamente impossibilitado.
Deve ser alguém no sistema da dívida tentando dificultar o debate. Boicotando aí, né? É melhor você continuar aí, porque eu posso começar a falar e ele coloca... Ó, não tem jeito. Tá Continue bom. aí. Eu coloco, então, gente, a palavra, né? Podemos seguir a mesma ordem das falas, começar pelo Marcos Sérgio, e eu sugiro, já são 11h40, eu sugiro agora uns 5 minutos para acompanhar, para fazer um comentário geral sobre essas perguntas, né? E algum ponto que vocês queiram acrescentar já no encaminhamento aí do que farão, né? Doutora, veja, essas perguntas, por exemplo, a questão de quem vai organizar os imóveis que foram aportados a fundo. Isso está na própria lei, diz que o Alagoas Previdência vai ter que criar lá um setor para manter, né, as escolas, vamos dizer assim, inclusive as do CEPA, que estão afundando lá, que a senhora não é daqui, mas tem um bairro aqui que está afundando, por extração da Braskem, de Salgema. E, fora isso, eu queria assim, se a senhora tivesse na assembleia que a gente fez na porta da Secretaria da Fazenda, ia ser ótimo, porque naquela assembleia foi quem promoveu uma assembleia geral dos servidores, dos auditores da Fazenda, que foi o Sindafisco, o Sindifisco e o ASFAL, que é a Associação do Fisco. Naquela oportunidade, eu abri a fala lá, explicando a lei, que ela não tinha sido aprovada ainda, estava lá na Assembleia para ser aprovada. E o secretário da Fazenda estava chegando num prédio e ele ficou observando a minha fala, eu agradeci a presença dele, depois passei para o Gustavo e para a Lúcia Beltrão, e aí ele foi chamado para falar. E na oportunidade ele perguntou quem foi que tinha lido o projeto de lei que eu tinha falado. A Lúcia estava com o projeto de lei na mão e disse, eu li. Se a senhora estivesse lá, ia ser muito bom, porque aí a senhora ia poder dizer todas essas entrelinhas que a senhora apresentou hoje aqui, que foi muito esclarecedor, para ele próprio. Eu acho que pode ser até que ele assim, não tenha se apercebido de tantas entrelinhas. Mas é isso. Eu deixo a fala aqui para os colegas. É isso aí, Marcos. Eu te pergunto, quantos deputados estaduais que votaram essa lei que tinham conhecimento disso? Entendeu? Então, é por aí. Por isso que eles fazem a coisa toda cifrada, né? Julgando mesmo para passar os interesses do mercado. Nosso papel é denunciar e cobrar a revogação disso aí. Agora, então, com a palavra, a Lúcia, né? A Lúcia Beltrão. Fechou, Lúcia. Está fechado o seu microfone. Aperte uma vez só. Agora. Pronto. Veja bem, com relação a essas perguntas, a gente tem também as mesmas dúvidas. Que caminhos a gente vai utilizar para coibir esse assalto ao dinheiro que é da Previdência, agora e no futuro? Mas quando a gente leu o projeto, 2 pontos ficaram bem digamos, claros para mim, que essa lei que instituiu esse fundo garantidor, ela tinha algo de irregular. Porque quando se cria o fundo garantidor e joga Lagoas Ativos S.A., que é uma empresa que opera essas situações de emissão de debêntures, de comprometimento das futuras arrecadações e tudo mais, a gente já imaginava que o problema era muito grande, certo? E outra coisa, com relação à manutenção das escolas,
está descrito na exposição de motivos que foi mandado para a Assembleia, que quem vai fazer a manutenção das escolas, dos prédios, é a Alagoas Ativos. Está lá na exposição de motivos. Como a lei ainda não tem regulamento, eu acredito que essa participação da Alagoas Ativos nesse fundo garantidor, ela vai ser muito mais ampla do que o que a gente imagina. É Alagoas Previdência, Lúcia. Está na lei. Alagoas Previdência não é está dizendo lá na exposição de motivos. Mas na lei está dizendo Alagoas Previdência. Tem lá um dispositivo. Mas na exposição de motivos vem dizendo que a Alagoas Ativos vai possibilitar a modernização dos prédios, etc, etc. Está lá na exposição de motivos. Alagoas Ativos. Então, a gente, com a lei que já é cifrada, já é tudo nas entrelinhas, a gente já está imaginando o tamanho do desastre. Veja, quando houver uma regulamentação dessa lei, a participação da Alagoas Ativos, como vai ser ampla e proveitosa para quem vai se utilizar do dinheiro público do futuro, certo? Então, e outra preocupação aqui, o gestor hoje, que está à frente do AL Previdência, ele está citado, incriminado e penalizado já pelo Ministério do Rio de Janeiro. Ele era diretor financeiro do Rio Previdência quando aconteceu esse esquema dos royalties, do comprometimento lá dos valores todos da Previdência. Então, isso é uma preocupação, só agrava a nossa preocupação, porque o modus operandi talvez queira se repetir aqui com uma equipe que possivelmente seja a mesma que atuou lá no Rio Previdência. Então, eu vejo com grande preocupação tudo isso, e que se agravou mais ainda depois da exposição de Maria Lúcia Fatorelli, que foi perfeita, didática, dissecou a lei artigo por artigo e mostrou todas as possibilidades de desastre para nós, servidores públicos, e para o Estado de Alagoas de uma forma geral. Sim, Lúcia, a situação é realmente preocupante e esse conjunto de entidades aí, né, que eu sei que são mais, né, Menezes, tem mais entidades ainda que participam aí do núcleo, precisam se encontrar para deliberar uma ação urgente, não é? Começar com uma ação política, uma audiência pública, e se eles não marcarem essa audiência pública? Talvez eu possa ajudar vocês a preparar uma interpelação extrajudicial para perguntar todas essas dúvidas que estão surgindo aqui, não é? A gente pode fazer uma interpelação, mas isso aí a gente conversa depois, vocês podem marcar reunião aí do núcleo, me chamar, eu participo virtualmente, para encaminhar, porque realmente, Lúcia, é muito grave, viu? E agora vamos ouvir os comentários, né, do Irineu Torres e depois passamos para o Milton. Realmente é uma situação muito preocupante e a gente tem assim, uma chance até de... Irineu, um minutinho. Irineu, você está num lugar aí muito barulhento, não está dando para te ouvir, não. É que a Lúcia está aqui próximo do outro também, né? Pronto, agora ficou mais silêncio que o outro, melhorou. Muito bem. Então a gente está numa situação... O microfone da Lúcia está aberto. Está perto ainda, interrompa ele para não ouvir o que eu falo. Agora eu acho que melhorou. Então a gente está vendo que o problema não vai demorar muito a acontecer. Porque neste. Irineu, a gente não estava escutando, não, Irineu.
microfone aí, né? Pronto, voltou agora. Agora é o meu, não é isso? O da Lúcia está cortado. Fica só o meu. Ela está aqui próxima a mim, aí fica dando microfonia. Muito bem. Então, a gente está vendo que o problema não vai ser assim, não pode não ser a longo prazo. Por que foi feita essa operação agora? A gente sabia que no final do mês, o Tesouro virou o mês de novembro para dezembro sem recurso. Então, ou ia buscar dinheiro emprestado, como recurso fazer, ou iria pegar na Previdência. E foi o que aconteceu. No lugar de fazer o repasse para a Previdência, pegou o dinheiro. Irineu, não está dando para te ouvir. Não está dando para te entender. Não está dando para entender. Deixa eu ver aqui. Se eu mudo aqui a posição. Tá com microfonia. Você está com os aparelhos ligados, é? Você está com 2 aparelhos aí ligados? Tá, o meu, Vamos passar para o Milton, Irineu. Vamos passar para o Milton enquanto você procura aí se tem algum aparelho ligado que está dando interferência. Milton. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que nós, esse momento primeiro hoje, ele é profundamente esclarecedor, porque ele trouxe um viés que eu ainda não tinha aprofundado tanto no conhecimento dele, e é para onde vai o dinheiro. Então, é o caminho que vai percorrer a movimentação financeira dos recursos que serão geridos pelo fundo, e através da empresa como está aí. Então, como foi colocado de forma bem clara e didática aqui, a gente já sabe que os recursos têm um destino que não vai chegar à finalidade central, que seria a finalidade do fundo, que era cobrir e pagar e garantir o pagamento de todos os benefícios dos servidores públicos constituídos lá no AL Previdência. Então, esse é um primeiro elemento que é gravíssimo, porque pelo histórico colocado aqui, ele aponta um desvio completo de uma manipulação de mercado financeiro, de como se opera com ventures e com outras coisas aí para buscar o desvio dos recursos. Então, esse é um primeiro grande elemento que quebrará seguramente lá na frente a Previdência da sua sustentabilidade. A segunda questão é que, como tanto a Lúcia colocou quanto o Marcos, como é que vai se garantir? Eu acho que com a regulamentação vai indicar isso. Num debate, a primeira coisa que o secretário da Fazenda fugiu e foi garantindo, disse, não, quando ele foi indagado sobre pagar os gastos e aluguel das escolas com recursos da educação, seja dos 25% do Fundeb. Disse, não é a escola, não é o Fundeb nem os 25% que vai pagar. Quem vai pagar é o Tesouro. Ora, é uma forma indireta, mas, ou seja, você está jogando lá o débito, que é o Tesouro que vai arcar com todas as despesas. Foi isso que ele alegou. Então, também não traduziu. E como é que vai manter? É o Tesouro que vai manter? É o Alagoas Previdência? É o fundo? Ou seja, essa regulamentação vai vir. Inclusive, se cogitou que poderia ser feito um processo de emenda na lei, uma lei para emendar, já explicitando a fonte de gasto de pagamento da escola. Mas isso não é o bastante, porque o problema aqui não é só a transferência das escolas, é o que isso representa para o conjunto da sociedade alagoana, para o conjunto do servidor público. Que impacto isso traz em todas as gerações. E não é só o servidor público, isso reflete na sociedade como um todo. Então, esse é o grande desafio do que significa o impacto dessa lei e o que significa esse percurso dos recursos a ser geridos, qual é a intenção e o futuro que esses recursos serão destinados. Que a gente já viu bem claro de como ocorreu e como ocorre e quais são os mecanismos, agora que a Lúcia colocou de forma bem explícita aqui para nós. De antemão, eu agradeço aí a oportunidade e vamos para a luta. Eu acho que nós temos que aprofundar esse processo e buscar as alternativas. E tenho certeza que lá, quando esse processo foi aprovado, 0,001% conhece 10% do que significava esse projeto na Assembleia Legislativa. É na cega, joga e diz, não, isso aqui é bom, que vai gerar recursos para o Estado, vai sustentar a Previdência. E a coisa está se vendo que o buraco é bem mais embaixo e as intenções são outras.
Exatamente, Milton, muito grata, viu? Vamos ver se agora o Irineu consegue ali. Olha, o Irineu está com um problema, mas nós temos já 5 minutos para encerrar. Eu queria só finalizar colocando a importância dessa iniciativa agora, mas o que nós temos que fazer agora é juntar mais segmentos. E o ANDE, Sindicato Nacional, tem trabalhado muito a questão do regime próprio, dos regimes próprios. A Sara Graneman fez um estudo e nos cabe agora juntar com o ANDES e vários outros sindicatos para transformar isso no objeto de investigação e de ação política, porque o grande problema aqui é que ninguém praticamente está sabendo do que está acontecendo. Então, a nossa tarefa nesse ano novo é justamente fortalecer essa unidade com os demais servidores federais, porque isso tem a ver com a privatização. Ou seja, tem outra questão que está aqui, que é o fundo de pensão do servidor público, porque agora, o estadual, porque agora quem ganhar acima do teto é fundo de pensão também. Nós temos que também colocar isso em discussão. Bom, eu vou encerrar aqui, porque, infelizmente, o meu vizinho aqui não está ajudando, mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito importante o que nós fizemos, dentro das circunstâncias, dentro das dificuldades, fazer algo em dezembro, fazer algo em Copa. Mas, então, é isso. Eu queria agradecer a todos e todas e colocar à disposição de continuarmos esse processo, porque é a busca dessa informação que é fundamental para que os demais setores entrem nessa luta, que é a luta em defesa dos direitos mais fundamentais, que é a aposentadoria. Bom, eu vou encerrar aqui. Maria Lúcia, se você quiser falar, eu não tenho mais como falar nada aqui. Não, só agradecer e parabenizar aí o núcleo, né, por essa atividade, as entidades aí de Alagoas, pela lucidez, né, de enxergar que tinha esse problema aí por trás desse projeto, porque vocês estão tendo com isso, com essa lucidez, vocês estão tendo a chance de impedir que isso se concretize, não é? Então, é preciso agora continuar com essa ação alerta que vocês já estão, urgente, dar os próximos passos para tentar aí uma interrupção desse processo extremamente arriscado que estão querendo colocar aí, né? Uma operação de mercado para roubar a previdência do povo de Alagoas. A Auditoria Cidadã segue à disposição, viu? Se vocês quiserem, então nós podemos encerrar. Obrigado, doutora. Obrigado, Menezes. Obrigado a todos. Obrigada também. Obrigada, Lúcia. E esse prêmio é de todos, hein? Esse prêmio é coletivo, é de todos vocês. Acompanhem lá nas redes da Auditoria Cidadã. Um abraço. Obrigado, um abraço. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já! Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação
central. Vamos acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.